Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Pega a tua Bíblia Sagrada então. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Se você não tiver um livro sagrado, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, chega perto de alguém que tem. Vamos ficar todos em pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim, 1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Até aqui só. Mantém tua Bíblia aberta nesse lugar. Desocupe as tuas mãos. Vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos acordar essa cidade. Vamos aplaudir para despertar essa cidade. Vamos glorificar a Deus para abalar o céu. Oh glória! Eu sei que você já louvou bastante nessa vigília. Eu sei que você já louvou bastante a Deus. Mas agora é a melhor salva de palmas. Agora é o glória a Deus mais alto e mais forte e mais poderoso que você pode dar. A palavra de Deus agora está sendo mandada para a tua igreja, para a tua vida, para o teu coração, para a tua alma. Então diga glória, 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 glória. Santo, 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 santo. Bendito, bendito, bendito. E por mais que você diga santo, 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 e por mais que você diga bendito, 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 Deus não vai ser mais santo do que já é, e Deus não será mais bendito do que já é. Mas você reconhece que Ele é o santo, o verdadeiro santo. Então santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Amém, Jesus. Diga amém, Jesus. Oh glória. Pode sentar, igreja. Está pegando fogo. Deu calor, não deu? Oh calor gostoso. Vai ficar mais quente ainda. Você sabe muito bem que Elias é um homem sem história. Quando você ouve falar de Elias, ele já está se colocando na frente de um rei ímpio, idólatra, perverso, para desafiar aquele rei. Você não ouve falar como Elias cresceu, como Elias surgiu, quem era o pai, quem era a mãe. De repente Elias aparece. Surge, de repente. E a Bíblia mostra que Elias vai dizer ao rei Acabe: você introduziu um falso Deus em Israel. O povo que adorava o Deus invisível e verdadeiro está adorando agora as imagens de Baal que você introduziu em Israel. E o povo se afastou do único e verdadeiro Deus.
Saiba agora, rei Acabe, que Deus me enviou. E segundo a palavra que eu recebi do Senhor, assim também eu digo agora: nunca mais haverá chuva sobre a terra até que eu dê ordem contrária. Enquanto eu não mandar o contrário, não choverá mais na terra. E a partir daquele momento, houve uma seca tremenda em Israel. Uma seca extraordinária. Não demorou muito para que todas as fontes de água secassem e para que o deserto se espalhasse até nos vales verdes e houvesse uma sequidão estio como nunca houve. 3 anos de seca. Durante esses 3 anos, o rei Acabe mandou procurar Elias para que ele fosse capturado e trazido até a sua presença. E ele mandou procurar Elias até nos países vizinhos. E quando diziam Elias não está aqui, ele achava que algum país estava protegendo o rebelde Elias como exilado. Então ele fazia guerra contra as nações para se certificar que nenhum país recebesse Elias, que ele não pudesse passar as fronteiras, porque ele era procurado. Ele era uma persona não grata e ele não podia ser recebido em nenhuma nação, e ai da nação que o recebesse. Então Acabe fazia guerra contra as nações quando elas diziam Elias não está aqui, e a notícia se espalhava: olha, Acabe está fazendo guerra contra os países que porventura abrigarem Elias e receberem Elias. Então não recebam Elias. Mas Elias continuava em Israel, um país pequeno, um dos menores países do mundo. Dá para você percorrer esse país de ônibus num dia, e tão pequeno que ele é. Você vai de norte a sul de ônibus. E durante 3 anos, Acabe procurou, porque ele acreditava que se ele matasse Elias, a maldição de Elias também pereceria. Se ele conseguisse destruir Elias, ele destruiria a maldição daquela seca. E num país tão pequeno, vasculhado por Acabe durante 3 anos, ele não conseguiu achar o profeta Elias. E por que ele não achava Elias? Porque Deus tinha feito Elias parecer invisível aos olhos de seus inimigos, porque Elias estava escondido na palma da mão de Deus. Quando Deus esconde uma pessoa, o diabo não pode achar, o inferno não pode localizar, o teu inimigo não pode te alcançar. 3 anos procurando num país minúsculo e não achou. Não achou. Existem demônios numa quantidade incalculável. E a quantidade de demônios supera em muitas vezes o número dos habitantes da terra. A quantidade de demônios, então, se comparada à quantidade de filhos de Deus, de servos de Deus, nós não sabemos nem calcular o número. Mas eu poderia afirmar com certeza que para cada crente existe um exército inimigo comparável ao exército brasileiro. Para cada crente. A quantidade de demônios será comparado ao exército de um país como o nosso. Então você imagina que guerra que nós estamos enfrentando. Você imagina o tamanho do inferno. E Satanás procura de dia e de noite uma maneira de te destruir, de acabar com a tua vida. Mas ainda
que todo inferno se junte contra ti, você não temerá mal algum, porque o Senhor teu Deus está contigo. E Ele diz: não temas, não temas porque eu estou contigo, não temas porque eu te fortaleço, não temas porque eu te ajudo. E o que é pior para o inferno inteiro, sabe o que é? O que é pior para o inferno inteiro, com seus bilhões de demônios, o pior de tudo é que o menor crente, o menor irmãozinho, a menor irmãzinha, sozinho é capaz de derrotar todo o exército do inferno, porque recebeu o poder de Deus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Elias estava protegido por Deus, por isso que Acabe não achava, mesmo num país pequeno. Quando se cumpriram os 3 anos, Deus disse para Elias: vai lá, apresenta-se diante de Acabe. Vai lá e fala para Acabe que o tempo está cumprido. Estou mandando você falar com Acabe. Elias, que era perseguido, foi ao encontro do perseguidor. Vou resumir bastante porque o nosso ponto não é este. Você sabe que Elias, encontrando-se com Acabe, ele disse para Acabe: reúna todo o povo de Israel. Reúna todo mundo lá no Monte Carmelo, porque amanhã nós vamos fazer uma prova. Eu quero todo o povo ali. E Elias disse para o povo: até quando cocheareis entre 2 caminhos, entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Mas se Baal é Deus, então sirvam Baal. E o povo não respondeu nada. E Elias disse: juntem todos os profetas de Baal contra mim. E foram juntados. E Elias propôs, em cima do Monte Carmelo, ele disse para o povo: vocês bem sabem que Acabe e Jezabel mataram todos os profetas de Deus, e só eu sobrei. Eu sou o último profeta. Eu sou o último. E os profetas de Baal são 450. Agora vocês peguem 2 bezerros e deem um para os profetas de Baal. E os profetas de Baal despedacem esse bezerro, coloquem a carne sobre a lenha, mas não coloquem fogo. E eu vou pegar um bezerro também e vou despedaçar e colocar sobre a lenha, e não vou meter fogo. E os profetas de Baal orarão e clamarão ao seu Deus, Baal. E eu clamarei ao meu Deus. E acontecerá que aquele Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. O povo então disse: olha que bom, que ótimo. Finalmente vamos conhecer qual é o verdadeiro Deus. Mas já estava ali determinado que Baal não era o verdadeiro Deus. Porque Baal, segundo a crença daquela época, era o Deus da natureza, era o Deus da chuva, era o Deus do fogo. Ora, se Baal era o Deus da chuva, por que não choveu naqueles 3 anos que o profeta Elias orou? Se Baal era o Deus da natureza, por que não houve chuva? Porque Elias tinha dito que não choveria. Se Baal realmente era o Deus da natureza, então por que não choveu? Por que ele não fez chover? O povo já estava meio desconfiado daquela adoração. Mas agora Elias está propondo um desafio definitivo. E aquela expectativa é grande. Todo Israel em volta do Monte Carmelo, e trazem os 2 bezerros.
e dá um para os profetas de Baal e outro para o solitário Elias. E os profetas de Baal começam primeiro, preparam a lenha, despedaçam o bezerro, colocam a carne sobre a lenha, e de manhã até ao meio-dia, eles clamam, eles dançam, eles manquejam, eles dão volta pelo sacrifício e ficam clamando: Baal, Baal, responde-nos, manda fogo do céu. E não acontece nada. Ao meio-dia, eles começam a fazer altos sacrifícios, pegam punhais e facas e começam a se retalhar. E olha como que eles andavam em volta do sacrifício. Eles andavam e faziam assim. Andavam e faziam assim. Você já viu isso em terreiro? Já viu isso? Em terreiro? É assim? Você já viu? Você já viu em terreiro o pessoal se cortando e bebendo o próprio sangue? Os profetas de Baal estavam fazendo isso, mas não descia fogo. Então Elias do lado, perdendo a paciência, resolve zombar. Porque Elias, além de profeta e sisudo, tinha também os seus momentos de bom humor. E ele não perdia uma ocasião para escarnecer dos falsos deuses. Então Elias começa a dizer para os profetas de Baal: olha, clamem mais alto, porque pode ser que Baal esteja conversando com alguém e não esteja dando atenção para vocês. Talvez Baal esteja dormindo. Clamem mais alto, porque quem sabe assim ele desperta. Ou quem sabe Baal foi fazer uma viagem. Clamem mais alto. E por que Elias fazia essa zombaria? Porque ele acreditava no Deus que, ainda que esteja falando com uma pessoa, está ouvindo todas as outras pessoas ao mesmo tempo. Ainda que ele pudesse dormir, ele não dorme nem de dia nem de noite. Nessa madrugada, o nosso Deus está ouvindo o clamor que está sendo levantado neste lugar. O nosso Deus não dorme e o nosso Deus não viaja, porque ele está em toda parte ao mesmo tempo. Elias zombou de Baal. Quando não houve nenhuma resposta, Elias disse: já basta, chega, vocês cansaram o povo. Atenção, povo de Israel, venham aqui comigo. E o povo olhou para Elias, e os profetas de Baal estão tudo lá. Agora só resta a torcida contrária, né? Agora só resta para eles torcerem ao contrário. Tomara que Elias não consiga. Nós não conseguimos, vamos torcer para ele também não conseguir. Então Elias pega e faz o altar com 12 pedras. Observe os números a partir de agora. 12 pedras. Diz ali que representa cada uma das 12 tribos de Israel. Cada pedra, uma tribo. A tribo completa, 12 tribos. A nação inteira de Israel, 12 tribos. Mas também os 12 apóstolos, correto? Muito bem. Aí ele coloca a lenha. O que representa esta lenha? O madeiro de Jesus Cristo. Amém? Ele coloca a lenha. Aí ele pega, antes de sacrificar o bezerro, o que ele faz? Ele vai em volta do altar e cava um rego com a largura de 2 medidas de semente. O que representa as 2 medidas de semente? Semeadura em dobro. Fez um buraco largo que podia caber a medida de 2 semeaduras. Ele fez aquele buraco. Quando Elias começou a fazer aquele buraco, ninguém entendeu nada. Quando ele fez aquele rego, aquele círculo em volta do altar, ninguém entendeu nada. Mas o diabo olhou, e eu tenho certeza que o diabo falou: esse sujeito está mal intencionado. Esse cara vai querer aprontar alguma coisa. O diabo já ficou tremendo. E olha que ele só está na preparação do altar. Aí ele pega o bezerro. Para que serve um boi? Para levar carga. O Senhor Jesus em muitos lugares é comparado a este boi, porque ele levou sobre si a nossa carga, o nosso fardo, os nossos pecados.
E ele sacrifica o animal e verte o sangue e despedaça aquele bezerro ali em várias partes. Numa parte incontável. Aí não dá para contar. O que significa que o sacrifício não tem limite e nem está contadinho, é inumerável. Então Elias, antes de orar, antes de clamar, ele diz aos homens: tragam aqui 4 vasos. 4 vasos e encham de água. Mas para que ele quer água? O diabo falou: mas esse cara, o que ele está querendo? Aí ele pega aqueles 4 vasos e derrama. O que representa os 4 vasos? Os 4 evangelhos. Vai acompanhando, igreja. E eles derramam aquela água sobre a carne, sobre a madeira, e a madeira fica encharcada. O povo não está entendendo nada. E agora? Se madeira seca não pegou fogo, madeira molhada vai queimar? Elias diz: me tragam novamente 4 vasos cheios de água que eu espero. E trouxeram novamente 4 vasos, e ele derramou segunda vez. E começou a encharcar a lenha e o chão. Elias disse: ainda não está bom. Me tragam mais uma vez 4 vasos cheios de água. E quando trouxeram, ele derramou pela 3ª vez. E quando ele derramou pela 3ª vez, a água transbordou, saiu do sacrifício e foi até o rego e encheu a poça daquele rego de água. O rego reteve a água, mas a água ainda transbordava. As 3 vezes que ele repetiu esta operação, representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o derramamento da água significa a abundância e a fartura de Deus que está entrando na terra seca para acabar com a sequidão, para acabar com o deserto. Esses números na Bíblia são extraordinários. Então, Elias espera a hora da oferta. Preste atenção nisso. Ele espera a hora da oferta, a manifestação de Deus na hora da oferta, a oferta dos manjares. Eu estou cansado de dizer na igreja que a hora da oferta é a hora de bênção, e tem gente que fecha a mão nessa hora. Elias esperou a hora da oferta para fazer essa oração. Então Elias ficou uma distância mais ou menos razoável do sacrifício, que estava encharcado de água, o rego encharcado de água, e Elias se pôs de joelho, e ele fez a seguinte oração: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel. Agora, Senhor, eu quero que este povo saiba que o Senhor é Deus em Israel. E conforme a tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que todos conheçam que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. E naquela hora, sem trovão e sem relâmpago, desceu fogo do céu, veio aquela chama que descia do alto, e o povo viu aquela luz descendo, e veio sobre o holocausto, e a carne começou a pegar fogo, a lenha começou a queimar, mas ele queimou as 12 pedras que ali estavam, e o fogo começou a descer, e tinha aquela coluna de fogo, que vinha do céu até a terra, e o fogo não parava de descer, e aquele fogo era muito forte, e quando ele foi consumindo todo o sacrifício, o fogo como se fosse uma língua, ele foi até aquele rego que estava cheio de água, e como se fosse uma língua, foi lambendo aquela água, e foi dando a volta pelo rego, e foi secando aquela água, e secou toda a água. E eu tenho certeza, e pela fé eu vejo, que aquela língua de fogo, que era a língua de Deus, que lambeu toda aquela água, no finalzinho
até passou a mão no beiço, oh glória, e bebeu aquela água todinha. Aleluia. O povo quando viu aquele fogo descendo, todo o povo caiu dos joelhos no chão. Todo o povo colocou o rosto no chão e todo o povo dizia: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Foi uma grande vitória. Então Elias disse para Acabe: Acabe, eu estou ouvindo o ruído de uma grande chuva que está chegando. Vai chover agora. Pega o teu cavalo, tua carruagem e foge para o teu palácio, porque vai vir uma grande tempestade. Acabe olhou e não tinha uma nuvem no céu. Mas é melhor acreditar no profeta. É melhor acreditar no que ele disse. Ele subiu na carruagem e correu para o palácio para fugir da chuva. Mas o céu estava azul. Elias então subiu um pouquinho mais no Monte Carmelo. E ele colocou a cabeça no meio das pernas. Ficou ajoelhado nessa posição, orando. E ele chamou o moço e disse: moço, eu não quero olhar para o céu. Olha para mim. Olha na direção do mar. Vê se tem vindo aí alguma nuvem. Vai lá olhar e me conta. Aí o moço foi e olhou para o mar e voltou e disse: profeta, nenhuma nuvem. Elias não abriu os olhos. Vai lá de novo e olha. E o moço foi segunda vez. E ele volta e Elias diz: e aí? Então ele fala: nada. Elias então disse para o moço: vai lá até completar 7 vezes. E o moço foi e voltou 7 vezes. E na 7ª vez que o moço voltou, ele disse para o profeta Elias: eu estou vendo uma nuvem pequenininha que parece a mão de um homem. Elias deu glória a Deus, porque ele sabia que aquela nuvem tão pequenininha, com formato de mão, já era a mão de Deus que estava se levantando para mandar chuva. Então Elias disse: vamos embora, porque vai vir um temporal. Quando o rei Acabe chegou no palácio dele, o céu estava preto. Acabe entrou no palácio ensopado. E a Jezabel, a esposa dele, disse: você viu que temporal, que chuva? E o rei Acabe disse, falou para ela assim: você não viu nada. Você não sabe o que Elias fez. Elias fez isso, desceu fogo do céu. Aí ele falou que ia chover e está chovendo. E o homem é poderoso mesmo. E sabe o que ele fez com os profetas de Baal? Com aqueles sacerdotes? Matou os 450. Não sobrou um dos seus profetas, porque Jezabel havia introduzido os profetas de Baal em Israel. Jezabel ficou furiosa. E aqui nós entramos no texto que nós lemos. Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses, e me façam mais ainda, se amanhã, a esta hora, você também não estiver morto. Preste muita atenção. O mensageiro veio para Elias. Elias recebe o recado de Jezabel. Assim diz Jezabel: pelos deuses que ela crê, ela jurou que amanhã a esta hora você também estará morto como os profetas de Baal que você matou. E Elias teve muito medo. Elias teve muito medo. Elias então
Versículo 3. O que vendo Elias se levantou e para escapar com vida se foi. E veio para Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Do Monte Carmelo, onde ele estava, até Berseba, em Judá, dá mais ou menos 200 quilômetros. Ele percorreu toda essa distância para escapar com vida. Para poupar a sua própria vida, para salvar a sua própria vida, com medo de Jezabel, ele fugiu. Agora você vai ver o outro lado de Elias. A Bíblia diz que Elias era um homem como nós, semelhante às mesmas paixões, igualzinho a nós. Veja como Elias agora está na carne. Primeiro, Jezabel está jurando pelos deuses dela. Será que Elias se esqueceu do clamor do povo lá no Monte Carmelo, dizendo, só o Senhor é Deus? Ele já se esqueceu que só o Senhor é Deus? Esqueceu. Ele está agora com medo da ameaça de Jezabel, porque ela está dizendo que vai matá-lo, até amanhã ele estará morto. E o mensageiro vem e diz isso. Escuta aqui uma coisa. Quem quer matar mesmo, quem quer matar, não manda um mensageiro para ir avisar. Lá no Nordeste, quando se contrata um pistoleiro para matar uma pessoa, o pistoleiro não vai lá avisar o político, o prefeito, o pastor, o padre, dizendo, você vai ser morto. O pistoleiro vai e mata, é verdade ou não é? Então, Jezabel, se ela queria realmente matar Elias, por que ela já não mandou um assassino? Por que mandou um mensageiro? Para pôr medo em Elias. Mas Elias não está mais raciocinando como um homem de Deus. Está raciocinando como um homem comum. Olha, Jezabel vai me matar. Ele fica apavorado. E ele foge. Ele foge para salvar a sua vida. Agora veja o contrassenso. No versículo seguinte, e ele se foi ao deserto, depois de Berseba, ele caminhou mais um dia, sozinho. E bem no deserto ele achou uma árvore, um zimbro. E ele se sentou embaixo daquele zimbro, e ele pediu em seu ânimo a morte. E ele orou, dizendo a Deus, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele está pedindo para morrer. Espera aí. Agora ele está realmente na carne. Porque se ele fugiu de Jezabel para não morrer, qual a diferença de morrer pela mão de Jezabel ou morrer pela mão de outro? Ou pela mão de Deus? Não é mesmo? Porque a pessoa que quer morrer, para ela tanto faz se ela vai pular do viaduto, se ela vai pular na frente do trem, ou se ela vai ser assassinada. Se ela quer morrer, ela busca a morte. Olha o contrassenso. Ele fugiu de Jezabel para escapar com vida e agora pede a Deus a morte. Isso é muito humano, sabia? Quantas vezes já te passou pela cabeça a mesma coisa, eu quero morrer? Quantas vezes você já ficou desanimado, pensando, meu Deus, tira a minha vida que é melhor. Só que você tem medo de assalto, não tem? Se um ladrão te apontar uma arma, eu garanto que você não vai querer morrer. Você vai falar, pelo amor de Deus, não me mate não. Mas o ser humano tem esses contrassensos. Elias está agora como um ser humano comum. Por isso que a Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas fraquezas que nós. Aqui ele está manifestando a sua fraqueza humana. Ele pede para Deus, meu Deus, tira a minha vida, me poupa de tudo isso, me poupa, tira a minha vida. E ele faz essa oração. A oração de Elias era poderosa, mas essa oração, essa aí, tira a minha vida, essa não tem poder. Por quê? Porque a oração
que um ser humano derrotado. Essa oração não tem fé. Se ele estivesse como homem de Deus dizendo: Senhor, eu quero partir agora, ele morria na hora. Mas um derrotado, um medroso, a oração dele não funciona mesmo quando ele pede o mal. Ele está pedindo a morte, mas essa daí não vai ser atendida. E veja só que coisa: o homem que fez descer fogo do céu, o homem que fez chover aquela chuva, o homem que fez os sinais que ele fez, está agora fugindo de uma rainha que serve deuses estranhos. É o outro lado. E ele está com tanto medo, tão apavorado, que ele prefere morrer. Você sabe por que o diabo nunca cansa de ameaçar? Porque ele sabe que você acaba acreditando. O valentão é aquele que ganha a briga no grito. Ele dá um grito mais alto e o outro fica com medo e já recua. O diabo, ele vive dizendo muitas coisas contra a tua vida. Ah, pastor, me ajuda, porque fizeram uma macumba contra mim, eu estou apavorada. Pastor, me ajuda, porque no meu serviço tem um macumbeiro que vive me amaldiçoando. E você vai ouvindo essas ameaças do diabo e você vai ficando apavorado. Você está agindo como um ser humano comum. Mas ouve, você não é um ser humano comum. Se você fosse, você não estaria aqui nesta madrugada. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você é servo do Deus Altíssimo. Que negócio é esse de ter medo de macumbeiro, ter medo de pai de santo, ter medo de mãe de santo? É só ameaça que não tem nenhuma eficácia. Mas quando você acredita nelas, você fica igual a Elias, você foge, e foge para o deserto. Elias pede a morte. E ele se deita e dorme debaixo daquela árvore. E ele está dormindo, porque ele andou muito, ele está cansado, mas o anjo do Senhor o acorda. O anjo cutuca, eu disse para ele: acorda, levanta. E quando ele acorda, ele vê uma fogueira, e ele vê ali um pão assado, e ele vê uma botija de água. Mas no meio daquele deserto, como é que conseguiram trigo? Como é que conseguiram fazer aquele pão? Em que forno que fizeram? Onde arrumaram aquele vaso e onde puseram água? Elias acorda, ele até pensa que é um sonho. Ele até pensa que é um sonho. E ele pega e come como se fosse um sonho. E ele bebe como se fosse um sonho. E volta a deitar. Ele volta a dormir, pensando que ainda é um sonho. Mas o anjo o acorda novamente e manda ele comer e manda ele beber. Aí ele acorda e ele vê que não é um sonho, realmente ele está amparado pelo anjo de Deus. O anjo do Senhor está acampado ao redor dele. Aquele pão é de verdade, aquela água é de verdade. O anjo está com ele. E o anjo ainda lhe entrega uma palavra e diz: come, te fortalece, porque o teu caminho será muito longo. E ele comeu. Agora vai acompanhando, ele está fugindo de Jezabel. O anjo disse para ele que o caminho era muito comprido. E ele vai, levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. De Berseba até o monte Horebe, que é o monte Sinai, são mais 200 quilômetros. Novamente, olha, com apenas aquela refeição, ele consegue caminhar 40 dias e 40 noites sem comer mais nada. Uma única refeição que foi feita ali, no meio daquela madrugada, ele consegue caminhar 40 dias e 40 noites. Hoje aqui nesta vigília, com apenas esta vigília, eu tenho certeza também que você vai sair daqui a hora que o dia raiar, e você vai ter força espiritual e poder de Deus para continuar a tua caminhada, para continuar a tua jornada. Eu tenho certeza que você vai sair daqui fortalecido.
A palavra de Deus verdadeiramente é comida. Então, Elias vai. O anjo disse: o caminho é muito comprido, e ele vai até o Monte Horebe. Agora veja que coisa. Lá no Monte Horebe, ele entra dentro de uma caverna, lá no Monte Sinai. Lá tem muitas cavernas, rochas que dão entrada. Ele entra numa caverna e ele se deita ali. E de lá de fora, Elias recebe a palavra do Senhor, que lhe entra no coração. E a palavra diz a ele: Elias, o que fazes aqui? E ele diz de lá de dentro da caverna: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. As pessoas gostam de manifestação de poder. A pessoa quer orar e ela quer que desça fogo do céu. Se a pessoa se ajoelha e ora, e se não tiver um terremoto, ela fala: minha oração não foi ouvida. A pessoa se ajoelha para orar e faz a sua oração de madrugada na sua casa, e se a parede do quarto não ficar abalada, não rachar e não tremer, ela pensa que a oração não foi ouvida. A pessoa quer fazer oração e quer ver relâmpago, quer ver raio, quer ver trovoada, quer que as estruturas balancem, para acreditar que a oração foi ouvida, que a oração foi respondida. Mas o que diz a palavra? Passou aquele vento que despedaçava a penha, mas o Senhor não estava naquele vento. Teve o terremoto que abalou até a caverna onde Elias estava, mas o Senhor não estava no terremoto. Veio um fogo muito grande que consumia tudo, mas o Senhor também não estava naquele fogo. Agora um silêncio total. Naquela quietude como esta que está agora, Elias ouve uma voz mansa e delicada. Quem é que tem uma voz mansa e delicada? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, oh glória, e humilde de coração. A voz mansa e delicada que ele ouviu foi a voz do Senhor Jesus. Foi na quietude e não naqueles abalos. Então a voz do Senhor pergunta novamente a Elias: Elias, o que fazes aqui? Aquela voz mansa e delicada. Agora esta voz não está falando na mente do profeta e nem no coração do profeta. Está falando no ouvido do profeta. Ele está ouvindo claramente esta voz. O que fazes aqui, Elias? Eu nunca tinha ouvido esta voz mansa e delicada desse jeito. Agora ele responde novamente: eu tenho sido por demais zeloso, mas o povo de Israel desprezou o teu concerto, o teu caminho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, e só eu fiquei. Só eu. E ainda querem tirar a minha vida, querem me matar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco,
vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Agora preste atenção. O Monte Horebe, onde ele está, fica no sul de Israel, na parte de baixo. Antes de chegar no Monte Horebe, ele passou por Berseba. De Berseba, ele tinha vindo do Monte Carmelo, não foi? Ele estava no Monte Carmelo quando ele desceu, não é? E foi até o Monte Sinai. Agora o Senhor Deus está dizendo para ele: vai e volta pelo teu caminho. Vai para a Síria. Sabe onde fica a Síria? Lá perto do Monte Carmelo. Quer dizer que o homem, Elias, não era para ter saído dali. Ele fez todo esse percurso pela vontade dele. Teve vontade de morrer pela vontade dele. Ficou cansado e com fome pela vontade dele. Ficou com medo pela vontade dele. Porque logo depois de ter descido o fogo do céu, era só ele esperar ali. Não fugir com medo de Jezabel. Não fugir da ameaça de Jezabel. Porque Deus tinha uma outra missão para ele. Quando Deus diz: o que fazes aqui? Ô Elias, quem te mandou aí no Monte Sinai? Quem te mandou aí? Elias, por que você não esperou falar? Você já estava lá, onde eu queria que você estivesse, e você ia mais um pouco para o norte. Meu irmão, minha irmã, ouve antes de fazer as coisas. Presta atenção antes de colocar os teus planos em ação. Porque fazendo a tua vontade, você vai para o deserto. Fazendo a tua vontade, você vai passar fome. Fazendo a tua vontade, você vai ter medo da vida e vai preferir a morte. Mas quando você ouve a voz de Deus e faz a vontade de Deus, então você anda por qualquer parte e por qualquer lugar, e você não tem medo de nada, porque o Senhor teu Deus está contigo, e foi Ele que te mandou. O homem que andou Israel inteirinho a pé, fugindo, com medo, agora ele volta sem medo, porque agora ele está fazendo a vontade de Deus. Toda vez que uma pessoa faz a sua própria vontade, ela entra em angústias e em sofrimento. Você talvez esteja agora em angústias e sofrimentos, em amarguras, em desânimo de vida. Pastor João Ribe, eu estou errado? Bom, com certeza deve estar, mas nem sempre. Nem sempre. Eu quero te mostrar alguns casos de homens de Deus que sentiram a mesma coisa que Elias e o mesmo que você está sentindo neste momento. Você que está em angústia, com medo, em desânimo e fraqueza. Vamos ver aqui, agora, o que aconteceu com Moisés. No livro de Números, capítulo 11, o verso 15... Moisés diz o seguinte para Deus. Números 11, verso 15. E se assim fazes comigo, ele está falando com Deus, hein? Mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, mata-me, e não me deixes ver o mal. Moisés está pedindo, por favor, a Deus que o mate. Mas espera aí, Moisés é aquele homem que mandou as 10 pragas sobre o Egito. Moisés é o homem que libertou o povo de Israel. É um campeão da fé. Ele está fazendo a vontade de Deus. Ele está onde Deus queria que ele estivesse. Ele não foi ali na galega, nem pela vontade dele. Mas chegou um momento que ele está também cansado, desanimado. Moisés pediu para que Deus o matasse. Senhor, se eu tenho achado graça diante dos teus olhos, se o Senhor gosta de mim mesmo, me mate agora. Vou te dar mais um exemplo. Jó, capítulo 10, verso 1. Jó, que era um homem muito abençoado, muito rico, e que passou uma prova,
também a vontade de Deus. Ele está dentro da vontade de Deus. Jó está dentro da vontade de Deus, não está em pecado, não está fazendo nada errado. Jó está dentro da vontade de Deus. E ele diz: a minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. É como se ele dissesse: ô vida besta, que vida sem graça. A minha alma tem tédio de minha vida. O rei Davi, que de pastor de ovelhas, esquecido lá num rebanho, numa aldeia michuruca, num povoado minúsculo, se tornou o grande rei de Israel e tomou posse da cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei. Ele é o rei mais poderoso sobre a terra. Salmo 31, verso 9 até o 12. Davi diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Quer dizer, eu estou cheio, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. Os últimos anos têm sido de gemidos para Davi, e ele está orando a Deus. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como um morto. Sou como um vaso quebrado. Ele está dizendo que a sua vida não tem mais graça. Ele é um morto vivo. Um homem que tinha tudo. Os discípulos do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 24, verso 17. O Senhor Jesus encontra com os discípulos no caminho de Emaús. E ele se aproxima e diz: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Os discípulos estavam mais sem ânimo de vida. Jesus tinha morrido. Acabou o sonho, acabou a vontade de viver. É como aquela pessoa que fica viúva e perde a vontade de viver. Os discípulos não veem mais graça na vida sem o Senhor Jesus. Eles estão tristes. A vida não tem mais graça. Agora vamos ver o maior de todos. O maior de todos que já nasceu. Vamos ver se ele passou por isso que você está passando e que todos esses campeões da fé passaram. Vamos ver se é justo você, neste momento, desejar a morte, como se você fosse a única pessoa no mundo a sofrer, a única pessoa que teve os seus planos frustrados e as coisas não saíram como você planejou, e você está agora decepcionado da vida. Vamos ver se com Jesus foi diferente. Vamos ver se Jesus foi poupado disso. Vamos ler aqui em São Marcos, capítulo 14, verso 32 até o 35. E diz o seguinte: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Você pode imaginar isto? O Evangelho não esconde nada. O Senhor Jesus começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma
está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Jesus teve pavor daquela hora. Ficou angustiado com aquela hora, mas agora, veja bem, ele está dentro da vontade de Deus. Mas ele faz esta oração angustiada, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Mas ele está apavorado, como qualquer um de nós ficaria, com medo da morte, como qualquer um de nós tem. Assim também ele está agora angustiado, apavorado. Mas você pensa que foi pouco? Então vamos ver Lucas 22, 44, complementando esta angústia do Senhor Jesus. Lucas 22, 44, frisa ainda, continuando aquela passagem, ele está lá orando. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus está terrivelmente deprimido, está orando com angústia, com pavor, com desespero, e é tanta a sua angústia que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue. Jesus realmente está sendo o mais torturado de todos os seres humanos que já nasceram nesse planeta. Nunca ninguém sentiu uma angústia como a que ele está sentindo. Você está em angústia? Eu sei que muitos estão. Você está carregando dentro de você um pesar, uma dor muito grande, uma aflição de alma, por causa dos teus problemas, por causa da tua vida, o rumo que a tua vida tomou. Os acontecimentos fugiram ao teu controle. É filho, é filha, é marido, é mulher, é trabalho, é emprego, é dívida. As coisas se descontrolaram. Você se sente no meio de um rodamuinho. Você se sente em tribulação e angústia. Você está em pavor. Agora você que está nesta situação, ouve então o que diz aquele que foi o mais angustiado de todos. Ouve o que ele te diz em São João capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Oh glória, não tema. Jesus disse: fique em paz, eu venci o mundo. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.